Esse vídeo ele tem como finalidade auxiliar e apoiar os professores nesse início do cadastro da plataforma Khan Academy. Esse vídeo ele é voltado para o pessoal diretores, vice-diretores e coordenadores, só que eu já adianto que todo o passo a passo e o cadastro, ele é feito pelo professor de matemática, tá bom? Então, vou pedir por gentileza que vocês possam anotar. Quem tiver depois dúvida, ao final vou abrir para a gente tirar essas dúvidas. Mas já adianto que os passos, eles são feitos pelos professores de matemática com aula de matemática, tá bom? Então, gente, já adianto esse ponto por conta de perfil. Ele não tem perfil para coordenador e nem para vice-diretor ou diretor, tá bom? Ele só tem perfil realmente para os professores de matemática e o passo a passo é para ser feito para aqueles professores que têm aula de matemática no ensino médio, tá bom? Então, só adiantando, pessoal, e já colocando alguns pontos, né, que vocês perceberam que o Khan Academy, ele ficou só para o pessoal do ensino médio, por conta justamente desse passo a passo, e que requer uma autonomia maior dos alunos. Para os anos finais, nós contamos com a plataforma Matifique, tá bom? Então, só retomando, como já foi orientado no planejamento, né, essa plataforma educacional, ela veio para realmente apoiar nosso fazer pedagógico em sala de aula, em conjunto com os materiais digitais, só que especificamente, né, com relação à primeira à terceira série do ensino médio, tá bom? Então, pessoal, como já coloquei para vocês, né, a... deixa eu só ver como que eu passo o slide no computador aqui do Renato. Pronto. A nossa rotina agora do ensino médio, ele é composto por 4 momentos, né? O momento da aula regular, com material digital, né? E as práticas em sala de aula com os professores. O segundo momento, que é o momento ainda na aula regular, com a mediação da plataforma. Tem um terceiro momento, que é a aula de orientação de estudos, que é justamente para essa retomada, para a recomposição da aprendizagem, que é um componente já tido como orientação de estudos, e um quarto momento, que é o estudo de casa, que é o uso das tarefas, tudo bem? Então, tem esses 4 momentos que compõem as aulas de matemática. E pensando nesse primeiro momento, nosso enfoque vai ser justamente nesse segundo momento, que são as aulas de matemática com o uso da plataforma Khan Academy e as aulas de orientação de estudos também com o uso da plataforma Khan Academy, tá bom? Mas é importante a gente ver e ter uma noção que nós estamos falando de matemática naqueles 4 momentos, pessoal. Momento de sala de aula com o uso dos materiais digitais, o momento da sala de aula com a plataforma Khan Academy, o momento de sala de aula no componente de orientação de estudos também com a plataforma Khan Academy e com tarefas, tá bom? Que também compõem esse momento também de aprendizagem matemática. Bom, vamos agora especificamente, então, falar desse momento 2, que é esse momento da aula regular. Qual que é a grande diferença, né, que eu já venho comentando desde o ano passado, que é o uso dessa plataforma perante as outras plataformas que nós já tivemos dentro da nossa secretaria, que é justamente o alinhamento do material digital com a plataforma. Ou seja, é como se fosse uma extensão, né, do nosso material digital, só que usando a plataforma. Então, desse modo, né, os estudantes têm essa oportunidade de utilizar esses recursos digitais justamente para ampliar esse ensino-aprendizagem matemático. É claro que, né, que as aulas Khan, que a gente está dando esse apelido, né, as aulas Khan, ele está previsto no escopo sequência, lá no planejamento já estava previsto quais eram as aulas, já para orientar justamente o planejamento, que o momento que vão ser em sala com o uso do material digital e o momento em sala com o uso da plataforma digital, tá bom? Que é o Khan Academy.
E mais um detalhe, pessoal, é que ele prevê momentos que são semanais para as séries da primeira série do ensino médio e momentos que são quinzenais para segundas e terceiras séries, por conta da matriz que temos no ensino médio. Nós temos previsto 5 aulas semanais na primeira série, então por isso que a quinta aula é justamente com o Khan Academy. E aí o pessoal vai perguntar, nossa, Camila, se a quinta aula prevista é sexta-feira eu vou sempre utilizar? Eu não posso jogar ela para minha quarta-feira, que é mais tranquilo? Sim, pessoal, pode. O interessante é a gente saber que existe uma quantidade de aulas que são previstas aqui para o uso do material digital e temos previsto o momento que é da plataforma Khan Academy. E aí sim, o que for melhor no cronograma da escola, para não ter choque, né, com as outras plataformas, faz o uso do Khan Academy. E esse ponto eu já chamo a atenção como é importante esse apoio da coordenação para ver esse todo no uso das plataformas, para que não tenha esse choque entre elas no uso, tá bom? Já as segundas e as terceiras séries, por conta da matriz, aí sim, pessoal, o uso é quinzenal. Então, é previsto que é previsto 5 aulas do material digital e a sexta do Khan Academy, ou seja, é a sexta aula que vai ser prevista na segunda semana utilizando a plataforma. Da mesma forma, pessoal, mesmo que quinzenal, caso aconteça nesse choque, eu posso, então, com o cronograma da escola, ver o melhor dia que eu posso utilizar junto à equipe, para que a gente faça, então, meio que esse ajuste no nosso planejamento, para que seja feito o uso dos equipamentos em sala de aula, tá bom? Bom, essas são as orientações previstas para o uso, lembrando, pessoal, das aulas de matemática, tá bom? Nós não falamos ainda de orientação de estudo. Agora, já entrando um pouquinho com relação à orientação de estudo. A orientação de estudo, só lembrando, pessoal, que ela é prevista para as PEIs de 7 horas e para as PEIs de 9 horas. Já vou mostrar para vocês a matriz. Para o ensino médio, ela não é prevista. Deixa eu só mostrar a matriz aqui, um pedacinho da matriz. Ela não é prevista, que embora que não possua horário de orientação de estudo na grade, os estudantes podem utilizar esse recurso em casa, conforme a sua disponibilidade. Então, eu posso então orientar meus alunos lá das salas regulares, das parciais, a utilizar em casa, caso eles possuam equipamento? Sim, pessoal. Os alunos eles têm essa possibilidade e para auxiliar a recomposição. Agora, já as PEIs de 7 e as PEIs de 9 horas, não. Elas já possuem na grade horária que vai ser intercalada de aulas quinzenais com orientação de estudo com língua portuguesa, ou seja, uma semana é língua portuguesa, a outra semana matemática e assim sucessivamente, tá bom? Mas qual é a grande razão da orientação de estudos? Já mencionei para vocês, mas vamos recapitular. Que é oportunizar a recomposição de aprendizagem. Então, foi adicionada orientação de estudos para os anos finais e para o ensino médio. Essa abordagem ela é feita através da plataforma, justamente com os estudantes tendo maior autonomia para a escolha. Nós vamos ver que os alunos eles podem escolher fazer o iniciante, ou intermediário, ou avançado. De acordo com o quê? De acordo com a necessidade de aprendizagem daquele estudante. Embora o aluno tenha autonomia, pessoal, a gente orienta que conversem com os estudantes, né, no individual, para ver qual que é o melhor, então, nível adequado para que eles consigam dar continuidade na aprendizagem deles, tá bom? Então, só recapitulando que a orientação de estudos, pessoal, ela é prevista para PEIs de 7 horas e para as PEIs de 9 horas. Para as parciais, ela não é prevista, tá bom? Ela só fica destinada à atividade de casa mesmo. Bom, e aí, pessoal, como que o aluno, né, vai fazer para entrar na orientação de estudos?
ela utiliza a plataforma, como eu já mencionei, são esses 3 níveis de dificuldade que os alunos encontram, que pode ser iniciantes, intermediários ou avançado. E, mais ainda, não espera nenhuma atividade do professor na plataforma. Como assim? O professor não precisa fazer o cadastro, a enturmação, a meta de domínio dentro da aula de orientação de estudo. Isso que eu acabei de falar das etapas, que a gente está chamando de passo a passo, é para ser feita pelos professores de matemática com aulas de matemática no ensino médio. Na orientação de estudos, o aluno só precisa realmente acessar a plataforma Khan Academy e entrar com o seu login institucional, para que ele possa desenvolver as atividades. Então, até coloquei aqui, o aluno entra com o e-mail institucional dele, que é o @l.educacau.sp.gov.br. Na hora que ele entra, vai abrir essa página principal do Khan Academy. Tá vendo ali em cima com um retângulo escrito cursos? Ele aperta nesse retângulozinho cursos, ele roda a página até lá embaixo e entra de acordo com a sua série e ano. Então, no caso, se o aluno da primeira série, ele vai colocar a primeira série OE. Feito isso, se ele é um aluno que precisa fazer uma retomada de uma recomposição de aprendizagem com relação a um grande defasagem, então é indicado que o aluno entre, então, em iniciante. Se ele não requer uma grande recomposição, ou seja, ele pode fazer o intermediário, então ele vai cursar as atividades de intermediário. Se o aluno não precisa de uma grande recomposição, o aluno vem acompanhando as aulas de matemática, então ele entra com relação ao caminho do avançado. Aí já devem ter perguntado, Camila, necessariamente ele tem que seguir? Se ele começou iniciante, ele está achando que é tranquilo, ele consegue ir para o intermediário, ele pode ir? Sim, pessoal, não tem uma obrigatoriedade de seguir se começou no iniciante e acaba iniciante. A ideia é que realmente o aluno tenha autonomia e que ele possa acompanhar de acordo com a necessidade da aprendizagem do estudante, tá bom? Então, aqui tá etapas necessárias para os alunos de orientação de estudos, como que ele entra nas aulas junto à plataforma. Agora, só falando rapidamente, gente, com relação às nossas metas, né, nossos objetivos. Ano passado, para o Khan Academy, no BI, estávamos com o objetivo de melhorar o nosso tempo de estudo. Agora, para este ano, nossa métrica dentro do Khan, que vai ser composta a nota da escola, vai ser o índice de questões realizadas, tá bom? Então, é nela que a gente precisa se atentar e ter um resultado com mais de 2 questões semanais, tá bom? Só que já vou adiantar para vocês. Ela vai ser incluída as aulas regulares e as aulas de orientação de estudos, tá bom? Então, Camila, você está me falando que as PEIs, elas vão tabelar as 2 disciplinas? Sim, elas vão tabelar as 2 disciplinas. Já as parciais, só vai ser tabelada as aulas regulares? Não, ela também vai ser tabelada as aulas regulares e orientação de estudos. Só que não é prevista orientação de estudos. Então, a gente sabe que não é esperado a quantidade. Só que se o aluno conseguir cursar, melhor para o quê? Para o aluno, tá bom? Então, por isso que é importante que a gente oriente nossos estudantes, porque eles têm sim a possibilidade de fazer orientação de estudos de casa, tá bom? Agora, voltando com relação ao nosso objetivo, né? O nosso objetivo, então, é que sejam realizadas 2 questões semanais, tudo bem? Só que aí eu fecho uma observação perante as segundas e terceiras séries. As segundas e terceiras séries, como é uso quinzenal, então tem que ser regulado, então, é claro, 2 questões quinzenais, tá bom? Então, tem essa observação aqui sim. Bom, falando um pouquinho, então, com relação a essa mudança, né, da métrica para agora, que é de índice de questões realizadas, eu preciso agora entrar e falar um pouquinho sobre o passo a passo para o professor de matemática, com aulas de matemática, para ele fazer o cadastro, a enturmação e a recomendação da meta de domínio, tá bom? Então, agora nós vamos entrar no passo a passo
todos os professores de matemática do ensino médio precisam realizar, tá bom? Vamos lá. Então, primeiros passos. Se o professor já era um professor que tinha Khan Academy ano passado, então logo ele não precisa fazer o cadastro no Khan Academy. Caso o professor chegou na escola, ele já dava aula só nos sextos anos, ele vai ter o @prof? Não. Então, a primeira etapa é do professor entrar na plataforma Khan Academy, que é khanacademy.org.br. Na página inicial, ele clica em professores, que é uma coisa importante, viu, pessoal? Esse entrar em professores. Por quê? Nós tivemos alguns professores ano passado que entrou em alunos. Tem problema? Não. Só que aí tem que entrar na configurações e trocar para ser um perfil de professor, tá bom? Então, um ponto já de imediato de suma importância, o professor fazer o cadastro na plataforma com o @prof dele, tá bom? Que é um ponto também importante, porque muitos professores já tinham o uso do Khan em sala e já tinham o perfil, só que não era do @prof. Deu problema? Sim, pessoal. Por quê? Porque o BI, ele é configurado para o @prof, para o professor, e para os alunos no @L. Ou seja, todo o acompanhamento, o desenvolvimento dos professores não foi contado quando não foi utilizado o e-mail institucional do Google, tá bom? Então, um ponto já de imediato é que o professor faça o cadastro com o @prof. Feito isso, pessoal, a próxima etapa é a exclusão das turmas antigas. Se o professor já tinha turmas ano passado, assim que, que ele entra na Khan, ele precisa ir turma por turma, ir em configurações na turma e excluir a sua turma anterior. Por quê? Porque senão vai dar choque. Se eu tinha a primeira série A e agora esse ano tem outra primeira série A, vai ter choque de turmas. Então, uma etapa, primeiramente, é excluir todas as turmas anteriores do ano passado, para que possa ser feita a enturmação das turmas desse ano regente, tá bom? Então, é só entrar na sala, na turminha do professor da primeira série A, por exemplo, vou em configurações e excluir essa turma. E confirma essa exclusão. Feito isso para as minhas todas as turmas anteriores, próxima etapa agora é adicionar a nova turma, que é no próprio perfil do professor. Vou em adicionar nova turma, e aí ele já vai direto um link de login. De novo, eu tenho que colocar o @prof. Feito isso, eu vou ter como importar a minha turma do Google Sala de Aula. Então, aqui já vai aparecer minhas turmas do Google Sala de Aula. Camila, eu fiz isso. Não apareceu ainda a minha turma Google Sala de Aula. Qual que é a primeira etapa? Verificar junto ao GOI se está todo o cadastro feito de vocês, professores, por conta que ainda estamos em atribuição. Amanhã vai entrar uma nova leva de novo, vamos dizer assim, banco de dados, no sentido de novas atribuições que foram feitas recentemente. Então, de hoje para amanhã já vai ter uma nova turma. Então, se não apareceu até agora, não apareceu amanhã, tem como também na sede pedir para fazer esse ajuste do Google Sala de Aula. E também não deu certo, por gentileza, pessoal, já entre em contato comigo, seja através direto, professor comigo ou coordenador comigo, para que a gente possa verificar isso junto com o pessoal da equipe de São Paulo, tá bom? Então, isso já é um ponto importante de observação. Por isso que nós temos o nosso dia D essa semana, para justamente a gente levantar todas essas questões de sistema, para a gente poder já levar essa demanda para São Paulo e ser resolvida mais brevemente possível, tá bom? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Fiz meu cadastro, excluí minhas turmas anteriores e agora estou adicionando nova turma. Coloquei meu login do @prof e coloquei aqui, importe sua turma Google Sala de Aula e aperto, então, no próximo. Feito isso, já vou conseguir criar minha turma. Vocês podem dar um nome para essa nova turma
E uma novidade, pessoal, feito esse adicionamento dessa nova turma, já nessa turma nova, vocês vão em configurações e conseguem o quê? Sincronizar com a Seduc. O que é esse botãozinho aqui? Esse botãozinho vai ser importante porque, conforme for adicionado alunos na nossa turma, lá na sede, ele já vai aparecer aqui para a gente, novo aluno, no Google Sala de Aula e, por fim, vai aparecer no Khan Academy. Mas, para isso, é importante que esse configurações, sincronizar com sala de aula, sincronizado com a Seduc, esteja clicado, tá bom? Então, assim, vai ter uma sincronização de atualização imediata com a sede. Bom, já que nós falamos com relação ao adicionamento de estudantes, já gostaria de falar algumas possibilidades que tem dentro da turma, né, no caso da minha primeira série A, eu consigo adicionar também, eu consigo remover o estudante ou parar de ensinar. Vamos lá. Parar de ensinar, pessoal, é justamente quando o aluno sai da minha turma e vai lá para outra escola. Então, eu consigo parar de ensinar porque lá na outra escola ele vai ser enturmado na nova turma. Então, todo o percurso que ele fez até no momento na minha turma vai ser migrado para essa nova turma. Então, o recomendado é fazer parar de ensinar. Esse remover da turma é justamente quando ele da primeira série A vai passar pela primeira série B e eu continuo sendo professora do aluno. Então, esse remover da turma é nesse ponto. Ele continua sendo meu aluno, eu só removo dessa turma e consigo adicionar na outra. Lembrando que é o caso quando ainda nem conseguiu sincronizar com o da sede. Então, a gente tem como meio que forçar essa mudança dentro do Khan Academy, tá bom? Mas é esperado que essa sincronização seja feita já direto via Seduc, tá bom, pessoal? Então, só um ponto importante de que tem como a gente movimentar os nossos estudantes nas turmas de Khan para uma outra turma Khan, tá bom? Outro momento que eu também gostaria de comentar com vocês é com relação a excluir alunos, né? Como eu mencionei, que chamar atenção que o correto é a gente fazer o parar de ensinar. Porque assim, quando ele for transferido para uma outra escola, ele consegue continuar com, vamos dizer assim, com todo o percurso dele de relatório de atividade para a outra escola, tá bom? Bom, falado um pouquinho sobre exclusão de alunos, vamos agora que tem como a gente conseguir colocar novamente, se não tiver feita a sincronização, tem como também forçar essa sincronização com o Google Sala de Aula, como já mencionei agora há pouco, tá bom? Então, são algumas possibilidades de fazer mudanças dos estudantes dentro da minha turma Khan. Essas etapas, como eu mencionei, pessoal, já tem todos os tutoriais para a gente conseguir passo a passo, caso alguém precise, tá bom? E lembrando que qualquer dúvida que houver, pessoal, também pode entrar em contato comigo, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Então, feito todas as movimentações perantes, né? Vamos só recapitular. Fiz o cadastro, excluí minhas turmas antigas, já adicionei minhas turmas novas. Meus alunos já estão dentro dessa turma ativados, que lembrando que a ativação é pelo e-mail pessoal do estudante. Essa etapa também está dentro do tutorial previsto para que seja feita. A próxima etapa que é prevista é a recomendação do conteúdo, que é um ponto também importante, que no ano passado, a nossa recomendação, pessoal, era em recomendações aqui, né, e recomendar. Para esse ano, nós temos uma diferença. Não faremos através de recomendações, e sim por metas de domínio. Por conta da maneira como é apresentado os relatórios de acompanhamento. Então, a Seduc, junto com a equipe do Khan, achou por melhor que seja feita essa meta de domínio para justamente facilitar na hora da visão do desenvolvimento das atividades dos estudantes. Então, por exemplo, vamos lá,
Já estou dentro da minha turma da segunda série A. Como que eu faço uma recomendação? Eu vou em metas de domínio, vou em recomendar, seleciono aqui em selecionar conteúdo, que é a segunda coluna, perdão. Seleciono o meu bimestre e vou em criar metas da unidade, tá bom? E é claro que eu consigo definir a data. Nós estamos recomendando que o bimestre deixe pelo menos 1 ou 2 semanas finais para a questão das avaliações, da retomada da semana 6, do conselho. Então, que seja tranquilo para vocês terminarem, para deem uma olhada no desenvolvimento da atividade e que possam fechar a nota de forma tranquila, tá bom? Então, final do bimestre, vejam uma data que seja razoável para encerrar o primeiro bimestre, tudo bem? Isso a gente não fecha essa data, mas a gente orienta que seja pelo menos ou na penúltima ou na última semana do bimestre, tá bom? Então, feita essa etapa, ó, meta de domínio, recomendar, seleciono as atividades previstas para o bimestre, coloco as datas e eu crio meta de domínio para a unidade, tá bom? Por quê? Falando de novo, pessoal, foi feita essa mudança por conta da maneira como aparecem as atividades para os estudantes e pelo relatório de atividades que aparece de forma mais fácil para o professor, tá bom? Então, por isso que foi feita essa etapa diferente do ano passado. Agora, vamos lá. E para o estudante, como que o estudante aparece para ele a meta de domínio? Aqui tem, ó, um perfil de um estudante. O aluno, ao invés de entrar ali em recomendações, onde ele vai entrar? Meta de domínio. Entrou a meta de domínio e ele vai em cursar a atividade do bimestre, tá bom? Então, essa que é a etapa, né? A maneira como o aluno entra em metas de domínio, lembrando que são para as aulas de matemática, tá bom? As orientações de estudo é aqui em cima, gente, em cursos, tá? Eu já vou passar daqui a pouco novamente para mostrar em orientação de estudo como que é para o aluno acessa no perfil do estudante, tá bom? Bom, já falei para vocês que é a maneira padrão, né, desse ano é a meta de domínio, e por conta também de uma outra vantagem, que é apenas recomendar uma vez por bimestre, tá bom? Por quê? Lá em recomendações recomendar, havia a possibilidade de recomendar aula a aula. Tinha professores que gostavam de fazer assim, mas tinha professores que já gostavam de fazer já as aulas todas previstas para o bimestre. E aqui a gente consegue fazer de uma vez única a recomendação para o bimestre, tá bom? Já agora, em orientação de estudos, o que acontece? Para que eles conseguissem colocar todas as atividades previstas do bimestre, eles acabaram dividindo em 2 unidades, unidade 1 e unidade 2, com 4 aulas cada um. Mas por quê? Por conta da maneira como precisava ser meio que quebrada, pessoal, para ser colocada no canto, tá bom? Mas é importante que essas 2 unidades sejam feitas ao longo do bimestre, tá bom? Nós estamos falando agora de orientação de estudo, tá bom? E todas essas atividades, elas vão aparecer no quê? No relatório de divisão geral da atividade na turma do professor de matemática. Então, vamos lá, pessoal. Então, quer dizer, Camila, que o professor de orientação de estudo, ele não vai ter a visão do relatório? É isso mesmo, o professor de orientação de estudo não vai ter essa visão do relatório. Quem vai ter essa visão é o professor de matemática. Mas por que isso, pessoal? Porque realmente a recomposição é para auxiliar as aulas de matemática. Então, é previsto que o professor de matemática tenha essa visão para justamente incorporar no planejamento dele para dar continuidade à aprendizagem dos estudantes, tá bom? Então, por isso que quem tem a visão é o professor de matemática e mais ainda, por conta que ele que é o professor regente das aulas de matemática e ele que tem a turma CAM, tá bom? Então, o que a gente precisa, né? As PEIs, por exemplo. Ai, Camila, então seria interessante eu pensar em dias de reuniões que os 2 professores possam conversar? Sim, é um ponto importante. É um ponto importante de se pensar
no planejamento, nos momentos de alinhamento, né, de reuniões, essa possibilidade desses dois professores conversarem, porque o relatório de visão vai aparecer para o professor de matemática, tá bom? Isso foi uma pergunta que muitos me mandaram no particular, e eu retomo isso com vocês aqui, tá? Bom, só retomando, orientação de estudo, como que o aluno entra, na hora que ele acessa, né, o Khan Academy, lembrando que o Khan Academy, pessoal, isso eu esqueci de dizer, mas o aluno, ele entra dentro, como? Pelo centro de mídias. Ao entrar no centro de mídias, lá no cardzinho do Khan Academy, ele tem que colocar o e-mail institucional dele, tá bom? Então, não adianta. Então, é um ponto importante, é que todos os meus estudantes saibam o e-mail institucional deles, né, pessoal? Então, faz um cardzinho, coloca no caderno, sem quem puder imprimir uma etiqueta de colocar para o caderno do estudante, é uma, vamos dizer assim, uma facilidade. A gente acha que os alunos da primeira série, da segunda, da terceira têm autonomia, é uma autonomia meio relativa, né? Mais autonomia que um aluno do sexto ano, com certeza, né? Eles têm mais autonomia que os anos finais, mas é uma autonomia relativa, né, pessoal? A gente sabe que a gente acompanhou por várias vezes nossos estudantes, né? E eles realmente eles têm essa dificuldade de guardar o e-mail institucional deles. Então, acessando o centro de mídias, entrei no card do Khan Academy, coloca o e-mail institucional meu de aluno, eu vou em cursos, rodo a página até lá embaixo, que vai ter primeira série OE, segunda série OE, terceira série OE. Se eu estou da primeira série, eu entro na primeira série e eu vou escolher qual nível que eu vou realizar, tá bom? Um nível iniciante, ou intermediário, ou avançado. Lembrando que ele pode, sim, do iniciante, ele achou que está muito tranquilo, ele quer fazer o intermediário? Sim, ele pode fazer o intermediário, tá bom? E eu preciso fazer os três, Camila? Não, não precisa fazer os três. Ele precisa escolher qual nível e seguir. E se ele fizer mudança, ele escolhe o próximo e segue o próximo, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Com relação ao cadastro do CAN, são essas etapas que eu tenho para orientar para vocês por enquanto, que é uma necessidade da gente realizar o mais breve possível. Por quê? O que que acontece? Lembra que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, que a orientação de estudo vai aparecer para o professor de matemática? Vai aparecer desde que ele tenha já feito a importação da turma. Então, eu preciso, né, que meus professores de matemática façam essas etapas para que eles façam a turma CAN deles, que senão o professor de orientação de estudo, ele também vai estar utilizando e não vai estar rodando no BI, tá bom? Então, precisa ser feito o cadastro com o e-mail institucional do @prof do professor de matemática, com aulas de matemática. Olha, tá travando a língua, viu, gente? Mas é essa necessidade, né? Porque às vezes a gente tem um professor de orientação de estudos, né, que é professor de matemática, e vai ser diferente do outro professor de matemática com aulas de matemática. Então, por isso que eu estou sendo bem assim, né, objetiva e falando para vocês dessa necessidade, né? Feito o cadastro, excluí minhas turmas anteriores, adicionei as novas turmas, fiz a meta de domínio, né? De acordo com o meu bimestre, recomendei nessa meta de domínio. Aí sim a gente consegue fazer o uso, né, das aulas CAN nas aulas de matemática e nas aulas de orientação de estudos, tá bom? Lembrando que para as primeiras séries é um uso semanal e para as segundas e terceiras séries são um uso quinzenais, tá bom? Bom, eu mandei desde o dia 15, né, um e-mail para as escolas com essas etapas. Cada etapa tem um videozinho curtinho de tutorial, mas mesmo assim, tá com dificuldade, pessoal? Pode dar meu contato para a gente meio que diminuir essa distância, né? Para a gente poder auxiliar o professor e vocês, coordenadores, nesse acesso, tá bom? Para além disso, pessoal, eu retomo com vocês que
Caso tenha questão de infraestrutura no sentido assim da escola ou questão de perfil, façam um chamado no portal de atendimento da sede, que é o atendimento.educacau.sp.gov.br, que é onde a gente tem, vamos dizer assim, a maneira do nosso fazer os nossos, como posso dizer, nossos chamados oficiais perante a SEDUC. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu ainda não sei, pessoal, se eu vou ficar Matifica, eu sou do CAN. Eu acho que eu sou do CAN, viu? Acho que a Marcela me deixa do CAN. Mas eu estou auxiliando nas duas plataformas. Para além disso, também nós temos esse link também que vai ser mandado esse material para os coordenadores, que tem acesso a vários tutoriais feitos diretamente pelo CAN Academy. E tem dentro do repositório, na abinha de acervo digital, que tem também esses tutoriais, mas são os mesmos que eu já encaminhei para a escola através de link, tá bom? Então, se caso, onde que a Camila tirou? Dentro do repositório, no acervo digital, tá bom? Bom, com relação às etapas de orientações iniciais do CAM, pessoal, são essas orientações que eu tenho para passar para vocês neste momento, tá bom?